O final de semana foi muito movimentado no interior do Rio Grande do Norte, principalmente aqui na região de Caicó, quando um homem foi assassinado de forma covarde na calçada próximo a Amigos. Uma pessoa chegou, perguntou pelo seu nome, ele respondeu e aí foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na cabeça. Joseni Fernandes, como mostra a imagem, era uma pessoa muito querida, sem inimigos, no município de Jucurutu, e foi morto, assassinado de forma estranha. No momento, uma pessoa figura como um provável suspeito. O seu filho chegou a ser ouvido, por falta de provas, foi liberado. Nós vamos tentar conversar com o delegado regional da Polícia Civil, Dr. Getúlio Medeiros, para ele falar sobre esse assunto. Ao nosso lado, o delegado Dr. Getúlio Medeiros, delegado regional da Polícia Civil. O final de semana foi bastante movimentado, inclusive com um crime de homicídio, quando o homem foi morto com vários disparos de arma de fogo na cabeça. O crime de repercussão, foi morto sem chance de defesa. Joseni Fernandes, que residia em Jucurutu, foi morto e por um elemento que chegou, perguntou o nome de quem se tratava, quem era Joseni, ele se identificou, foi o suficiente para ser assassinado. Doutor, um crime que chama a atenção pela ação de um homem que chegou, perguntou pelo nome dele, ele se identificou que era a pessoa que ele, na realidade, perguntou e foi assassinado. E o senhor esteve em Jucurutu? Estive em Jucurutu, cheguei após o episódio, né? Fui acionado, que aliás eu estava fazendo um plantão regional do final de semana, e a gente estava se deslocando do final de semana em Currais Novas, que inclusive estava no carro na Chilite, e a gente descia já, passando ali por Florânia, quando o nosso rádio, né, da viatura pegou esse episódio em Jucurutu, que acabará de acontecer aquele homicídio, e a gente desceu imediatamente e foi para o local. Pegamos todas as informações lá e passamos a madrugada toda fazendo levantamentos e tentando desvendar esse mistério, porque Joseni não tinha nenhum inimigo, nunca teve inimigos, e ser brutalmente assim assassinado pelas circunstâncias que ocorreu. A gente fez algumas suposições lá e inclusive ouviu pessoas lá durante essa madrugada. Doutor Getúlio, o filho da vítima esteve minutos antes do pai ser morto com ele esteve no local, parece que pediu a bênção ao pai, ter dado um beijo, coisa que parece que ele não era costume de fazer isso. O senhor chegou a ouvir pessoas que relataram isso? Tem esse lamentável episódio, porque o filho dele era desafeto e assim, que eu digo assim, da própria sociedade, que ele tinha enveredado pelo mundo do crime, né? Estava assaltando ele mesmo, se diz que eu já assaltei muito, já fiz, mas isso eu não estou mais fazendo, mas na realidade ele é meio, a gente pode dizer assim, meio frio com relação às palavras, e as atitudes dele lá estavam causando um terror enorme lá na região, na zona rural, onde ele convive, onde ele vive lá, na fazenda dos avós, né, os avós maternos. Então isso é lamentável, porque a coisa vinculou muito para a figura dele, e a gente está nessas investigações. Já passei todos os procedimentos e as ouvidas para o delegado titular lá da cidade, que é Dr. Matheus, né, o delegado titular lá, e ele já passei todos os procedimentos até então, os depoimentos e as investigações feitas. Inclusive, ele foi ouvido na mesma madrugada. A gente chegou até ele na fazenda, pelas 11 horas a gente chegou após o episódio, e muitas contradições existem com relação ao fato dele, né, dele estar envolvido ou não nisso. Possivelmente diz muita coisa a ver com o filho, que não falava com o pai, passava lá, buzinava o carro, e eles vinham há anos fazendo isso, depois que ele entrou no mundo do crime. E por último, há 2 meses, foi assassinado um jovem lá próximo da fazenda lá, e com certeza, pelos indícios e tudo, ele está sendo apontado como autor desse fato, juntamente com outro jovem lá de Jucurutu, que também é tido ao crime, né, várias entradas em presídios e tudo. Então, veja só, isso aponta para eles, e possivelmente ele teria feito isso. Aí as contradições dele nos depoimentos, onde isso ocorreu por volta de 9 horas da noite, né, 21 horas. Tem várias referências desse horário, que as vizinhas que há 12 anos conversaram com ele nessa calçada, uma tinha ido lá para o interior dizendo: não, vocês ficam conversando aí que vai começar a minha novela, 9 horas. Então ela saiu para conversar quando esse elemento passou lá. E antes disso, cerca de 10 a 20 minutos, todas elas três, esses vizinhos, dizem que ele passou no carro e perguntou pelo pai, e eles informaram que o pai estava deitado, descansando, mas que logo retornaria para a calçada. Ele volta novamente, minutos depois,
20, 30 minutos após, ele volta novamente uma segunda vez, que ele nunca fazia, ele nem conversava com o pai. De repente ele volta novamente, quando viu que o pai estava na calçada, aí teve essa conversa na calçada, da janela do veículo mesmo. Ele conversou com o pai, e deu a benção ao pai, o pai beijou a mão dele, né? Tudo isso ele teve, e ele está negando, dizendo não, conversou com o pai de 5h30 da tarde, 5h30 da tarde, ele disse que conversou com o pai nesse horário, e que não conversou com o pai em outro horário. Quer dizer, tem 3 testemunhas apontando o absurdo de contradição, que ele disse, foi ele chegou aqui, conversou com o pai, e 10 minutos depois chegou o pistoleiro, que estava na esquina, essa pessoa já estava na esquina, de espreita lá, e todo mundo admirado, porque aquela situação daquele elemento por ali, né? Desconhecido. Aí depois de 10 minutos que ele passou lá, 10 a 20 minutos, isso acontece. Aponta para o... Está apontando, né, esses indícios aí fortes, lamentavelmente, para o filho. Apesar desses pontos, doutor, a Justiça, o Ministério Público ainda considera fracas as informações? Não, o Ministério Público ainda não tomou parte em nenhuma dessas situações, né? Eu apenas... ele foi ouvido, né? Declarações inicialmente, porque a gente não tem nada objetivo, né? Então, como tem muitas informações, muitos depoimentos, todos eles, a gente está colhendo outros depoimentos de pessoas que viram ele conversando com 2 elementos numa moto. Esses elementos foram hospedados numa pousada, depois esses elementos foram vistos por pessoas conversando com ele também, ele conversando com esses 2 elementos numa moto também estranha, que possivelmente outra pessoa viu ele depois do episódio pegar essa moto e sair disparada numa rua lá dele. Saiu correndo, 2 ruas depois ele entrou no beco, essa moto estava lá esperando ele. Uma outra pessoa viu esses mesmos esses elementos, coincidentemente mesmo. Então são esses indícios que estão sendo juntados, possivelmente. Aí fica a critério do Poder Judiciário, né? Acredito que o doutor Matheus vai tomar as providências com pedido de uma medida mais, uma medida coercitiva, né? Para o senhor, você não tem dúvidas que trata-se da participação do filho na morte do pai? Não, eu não diria isso, né? Porque, veja só, a gente precisa de mais contundência nas coisas, nos indícios de autoria, né? Precisa de mais elementos. Agora a gente vê a lógica e evidências das coisas, das investigações e dos acontecimentos, as circunstâncias dos fatos. Baseado nisso, ele é a pessoa que mais plausivelmente tenha cometido esse delito. Agora, não estou afirmando, apenas a gente vai continuar as investigações, claro, o doutor Matheus. Ele, claro, nega, né, a participação no crime, mas no semblante ele está aparentemente tranquilo, o acusado, pelo menos o acusado é o filho, né, da vítima. Quando essas informações chegaram logo após o episódio, todo mundo se deu conta de que ele teria feito aquilo pelas circunstâncias que ele não conversava com o pai, né, e aquilo ocorreu. Então ele já foi visto num posto lá inquieto antes do fato acontecer. Ele disse que estava no comício em Santana do Matos. Depois que falou com o pai de 5h30, foi para Santana do Matos para esse comício. E teve pessoas que viu ele no posto, depois que passou lá no pai, parou lá no posto da saída, posto de combustível, e ficou lá numa situação meio inquieta. Aí quando ouviu os disparos, entrou no veículo, saiu disparado, aí só chegou na fazenda. Então tem mais essas evidências. Agora vai se concluir isso no correr dessa semana. Muito obrigado pela informação. Além desse episódio, o final de semana é muito movimentado com outras ocorrências, infelizmente, de acidentes, de suspeitos de tentativa de homicídio, Jucurutu também, quer dizer, muito movimentado lá para o Jucurutu no final de semana, né? A gente vê essa lamentável ocorrência, incidência, a pessoa insiste em unir álcool ao volante, né, principalmente motos, né, causando danos e lamentavelmente, percas impagáveis, né, com a vida, né, a vida humana, pessoas que se ceifam e deixam órfãos, deixam mães, né. Isso é lamentável, porque não tem preço. Então, a pessoa promove uma época dessa que nós estamos aí, pré-eleitoral, né? Aí promove essas festividades, essas euforias todas políticas e tal, comício, caiada e tal, embriaguez, e você vê que aumentou o índice de mortes acidentais, fatais, né? Pessoas ceifando suas próprias vidas, utilizando-se dos veículos. Isso é lamentável porque não tem preço. A vida para a mãe que fica, não tem preço. Muito obrigado, doutor Getúlio, delegado da Polícia Civil aqui em Caicó. No final de semana foram vários acidentes registrados aqui na região do Seridó. Em um desses acidentes, um rapaz morreu e o seu companheiro ocupava o mesmo veículo. Foi encaminhado para a capital do estado em uma situação grave. O rapaz que morreu trata-se de Janiclé Sérgio de Moraes, que tinha 22 anos de idade e residia no bairro Barra Nova.
encaminhado em estado grave para Natal a pessoa de Diego Alves de Oliveira, de 22 anos. Os dois ocupavam esse veículo aqui, um Prisma. Perderam o controle da direção ao colidir exatamente aqui nesse veículo com um pontilhão. Olha só, o impacto muito grande nesse pontilhão. Perderam o controle do veículo, que desceu a pista de rolamento, provocando sérios ferimentos nos dois ocupantes. As imagens mostram os dois rapazes, o Janiclé Sérgio e o Diego Alves, de 22 anos de idade. Foram vários acidentes registrados no final de semana aqui na região de Caicó, conforme informações levantadas pelo Departamento de Polícia Rodoviário Estadual.